Já deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e, se quiser, coloque nomes de pessoas no local dos comentários para a oração. Feche os seus olhos, fala com Deus. Hoje é reunião de cura e de libertação, então fale com Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, te damos graças por poder estar aqui na tua presença novamente, na tua casa, e pedir ao Senhor, Pai, que nos ajude nesta noite, como o Senhor sempre o faz. Que o Senhor ajude a cada pessoa a compreender tua palavra, compreender a mensagem do Espírito Santo para ela. Que cada pessoa aqui compreenda, meu Pai, o quanto o Senhor a ama e o quanto o Senhor deseja libertá-la. Que o teu Espírito Santo revele isso para essa pessoa, mas também revele para ela que o teu poder não mudou e o teu poder pode desfazer qualquer obra do diabo, como diz tua palavra. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, meu Pai, que o teu poder se manifeste em cada vida que está aqui presente, para destruir as doenças, as enfermidades, as perturbações, as obras do maligno, as obras de feitiçaria, macumbaria, inveja, olho grande, olho gordo e todo mal que se levantou contra essa pessoa, seja repreendido e quebrada essa obra maldita, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Amém e graças a Deus. Amém, pessoal. Pode se sentar, por favor, então. Tem a sua Bíblia? Abra, por favor, no livro de 2 Reis, capítulo de número 5. Olha, gente, presta atenção aqui, ó. Esse texto que a gente vai ler, nossa, quantas vezes a gente já leu aqui na igreja, fizemos campanha em cima dele. Você mesmo deve ter lido várias vezes na sua Bíblia. Só que tem um detalhe, tem uma coisa nesse texto que eu creio que a gente nunca comentou e que Deus chamou a minha atenção hoje de manhã. Você sabe que a sua limpeza espiritual ou a sua purificação espiritual está dentro de você, começa aí dentro. Você sabe que não é somente Deus vir de fora e nos limpar, porque a palavra de Deus ensina que cada pessoa que aceitou Jesus, o Espírito Santo já habita dentro dela. Sim ou não, gente? Então Deus já está dentro da pessoa. Deus já está dentro daquele que aceitou Jesus. Então ele já está aí. E embora Deus esteja aí, ele não pode fazer tudo sozinho. Quer dizer, ele tem poder para fazer tudo sozinho, mas ele não foi assim que ele decidiu. Ele decidiu que a gente teria algo a fazer também. Então, a purificação que você quer na sua vida começa primeiro no seu coração. Se não houver uma purificação no seu coração, não vai haver uma purificação externa. Tipo assim, se o teu coração não for purificado primeiro, não tem como Deus te curar, não tem como ele arrancar o demônio, não tem como ele arrancar a feitiçaria, não tem como ele mudar a tua vida financeira, não tem como ele encher você com o Espírito Santo, não tem como ele abençoar a sua família. Tudo começa dentro de você, do seu coração. No seu coração está o segredo de você poder viver liberto e abençoado. Amém, pessoal? Então ouça bem, não vou contar a história toda, porque você já conhece. Mas olha só, Naamã era um homem que estava morrendo de lepra. Aí ele ouviu falar que na terra de Israel havia um profeta de nome Eliseu que podia curá-lo. E Naamã foi até lá. Naamã, em uma grande comitiva, levando ouro, prata, tecidos preciosos, caríssimos, era uma fortuna, caso precisasse pagar, né? E foi até lá e chegou na frente da casa de Eliseu, aquela comitiva, aquelas carruagens, cavalos, soldados, porque o Naamã era um general, né? Então chegou aquele montão de gente importante na porta da casa do profeta Eliseu. E o profeta Eliseu, dirigido por Deus, sabia que ele estava chegando lá, que o Naamã estava chegando lá. E o profeta Eliseu mandou o servo dele, o Geazi, dar um recado para o Naamã. Quer dizer, o profeta não foi atender o Naamã pessoalmente, mandou o ajudante dele. E o ajudante dele foi. O ajudante dele foi até a porta, atendeu o Naamã e falou assim: olha, seu Naamã, é o seguinte, o meu senhor, o profeta Eliseu, falou para o senhor
que está leproso, está morrendo de lepra aí, descer até o Rio Jordão, mergulhar ali. Quantas vezes, gente? 7 vezes. E você vai ficar limpo, purificado, curado. Só que o Naamã, ele queria uma purificação da carne, porque a lepra come a carne, uma purificação externa, uma cura, né? E o profeta mandou Geazi fala para o Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e vai ficar limpo. Só isso, gente, era para fazer só isso. Só que aí então é que começa o enrosco, porque Naamã, ele mostra que o coração dele estava impuro. Quer dizer, pelo que ele falou, ele mostrou a impureza do coração dele. Vamos ler o texto para você entender. Leia comigo aí. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, a partir do versículo 11. Pronto? Achou? Diz assim: Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele, o profeta, né, sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Olha para cá, por favor. Gente, você vê, era tão fácil, né? Era só descer no Rio Jordão, mergulhar 7 vezes e ficar curado. Mas aí o Naamã começa a colocar empecilho. Primeiro, o profeta falou: desce até o Rio Jordão e mergulha 7 vezes. Na verdade, começou assim, ó. O Geazi foi atender o Naamã. Qual foi a primeira queixa do Naamã? Ele falou assim, ó: o quê? Eu pensei que o profeta ia vir falar comigo, e não o empregado dele, o servo dele, o aprendiz dele. Começou errado, né? Segunda queixa do Naamã: mergulhar no Rio Jordão, eu pensei que ele vinha aqui e passaria a mão por cima do meu braço e falaria assim, ó: abracadabra, pelo de cabra, né? Palavras mágicas, né? O texto não fala isso, gente, estou só brincando, tá? Mas o Naamã pensou que ele fosse falar algumas palavras, né? Como se fosse uma mágica, vamos dizer assim, passar a mão perto do braço dele e a lepra sumiria. E terceiro, ele fala assim: pois se fosse para mergulhar num rio, esse rio porcaria aqui, esse Rio Jordão sujo, imundo, barrento, na minha terra tem o rio Abana, o rio Farfar, 2 rios de Damasco, gente, que existem até hoje. Tem águas cristalinas, você vê os peixinhos nadando lá no fundo, tão cristalina que é a água, limpa. Então, o Naamã, ele começa a mostrar a impureza do coração dele, e daquele jeito ele não poderia ser curado. Agora, você vai perguntar assim: pastor, como assim a impureza do coração do Naamã? Como assim que a gente sabe que o coração estava impuro? É assim, ó. A palavra de Deus, ela é pura, não é? Sim ou não, gente? A Bíblia fala que a palavra de Deus, na Bíblia, ela é pura, não tem contaminação. Mas quando a gente começa a distorcer a palavra, ou tirar dela alguma coisa, ou acrescentar nela alguma coisa, nós estamos contaminando a palavra de Deus. Quer dizer, às vezes o crente, isso acontece muito com os crentes hoje. O crente, ele tem o coração, às vezes a palavra de Deus está ali dentro, mas ele contamina a palavra. E tem que ser purificado antes que essa palavra funcione. Você quer ver um exemplo? Ouça bem. Quantas vezes você já veio na igreja e você já me ouviu falar aqui sobre, por exemplo, fornicação? O que seria a fornicação? Seria o que a nossa Bíblia traduz como impureza, relação sexual ilícita. A fornicação é aquela relação sexual onde 2 pessoas não são casadas. Namorados, por exemplo. Então, os 2 estão namorando, mas não são casados. E aí, você fala para eles assim: olha, isso aí está errado. Paulo falou: olha, em vez de ficar abrasado, que se case. Aí a pessoa fala o quê? Não, mas Deus entende, porque a gente se ama, a gente vai se casar, a gente é jovem, porque sabe como é que é?
que a pessoa está fazendo? Ela está contaminando a palavra, porque a palavra não fala nada disso. Não fala nada que tem que é porque se ama só, pode ter relação sexual. Não fala porque tem a promessa de casamento, pode ter relação sexual. A Bíblia fala que relação sexual fora de um casamento é pecado. Ponto final. Acabou. Não tem o que falar. É pecado, tá ali, é coisa ruim. É coisa de Satanás. Às vezes, a pessoa fala assim, olha, eu vou te falar, gente, eu já falei isso aqui várias vezes, tá? E por favor, quando eu falo essas coisas, nunca pense que é para o seu mal. Eu sempre falo para o seu benefício. Porque às vezes um demônio não sai da sua vida por causa de uma palavrinha que você mesmo plantou no seu coração. Porque se você não sabe, a lepra que estava em Naamã, ela saiu. Porque o Naamã se arrependeu. E a lepra saiu. Mas a lepra, ela ficou rodando por ali. Porque era um espírito de lepra, na verdade. Era um demônio de enfermidade. E depois que aquele espírito de lepra saiu de Naamã, ele entrou em Gease. Lembra dessa história? O texto fala que Gease ficou leproso com a lepra que era de Naamã. Quer dizer que era um espírito que estava ali. Veja, quando o Naamã consertou o coração dele, o demônio não pôde mais ficar. E saiu, mas ficou rodando por ali. O Naamã ficou curadinho, novinho em folha. Mas o espírito da lepra ficou rodando por ali. E quando ele achou uma oportunidade, entrou em alguém que tinha o coração impuro, que no caso foi o Gease, aquele mesmo que atendeu o Naamã na porta, porque ele se contaminou. Então o que eu vou dizer para você, por favor, não é para te condenar, nem para acusar e nem para o seu mal, é para o seu bem. Escuta só, às vezes a pessoa não está casada, mora junto, tem até filhos, mas não casou ainda. Eu sei que tem situações que a pessoa não casou porque não tem documentação, às vezes tem que esperar sair um divórcio, ou trazer documento de outra cidade, outro estado, às vezes é um pouco burocrático, né? Então às vezes não pode por causa disso, mas tem que ir atrás. Só que tem situações que não tem nada que impede, a pessoa não casa. Só que aí a pessoa vai falar assim, não, mas a gente se ama, a gente ama a família, sim, graças a Deus, né? Que se ama e ama a família. Mas a Bíblia fala para casar. Não, mas a gente pode fazer um contrato. A Bíblia não fala de contrato, a Bíblia fala de casamento. Casamento. Não é contrato, é casamento. É diferente. E essa diferencinha que chega próximo do casamento, né? A pessoa acha que vale. Você vê, é igual Naamã. Veja, o profeta falou assim, desce no Rio Jordão e mergulha para ser curado. E o Naamã já queria o quê? Não, para ser curado eu quero que o senhor venha aqui. Eu não quero fazer do jeito que o senhor está falando. Eu quero ser curado, mas quero que o senhor estenda a sua mão e passe a mão por cima para eu ser curado. Não era isso que Deus tinha falado. Deus tinha falado, desce no Rio Jordão, mergulha lá, e aí você vai ser curado. É desse jeito só, não tem outro jeito. E qualquer outro rio também não serve. Tem que ser o Rio Jordão. Não pode ser o Abana, nem o Farfar. Não é do jeito que você quer, é do jeito que eu quero. Amém, pessoal? Está entendendo? Sim ou não, gente? Presta atenção, presta atenção. Veja, então, quando a pessoa fala assim, não, eu não vou me casar porque eu acho que está tudo bem. Desculpe, você, claro, você tem todo o direito de escolher o que você quer. Só que tem demônios que ficam na sua vida e não saem. Você pode orar, você pode jejuar, você pode pedir oração para todo mundo. O demônio não sai, porque não está obedecendo ao que Deus falou. Porque o que Deus falou é puro. E quando a gente acrescenta algo da nossa mente, mas eu acho que é assim, eu não acho que é bem daquele jeito, você está contaminando a palavra de Deus. Tem que purificar essa palavra aí. Tem que purificar o coração na realidade, né? Tem que tirar essa impureza do coração antes que Deus possa vir e fazer um milagre. Você está entendendo por que tudo começa no coração? Tem pessoas que não recebem cura porque o coração está contaminado. A pessoa até ora, mas não é do coração. Lembra quando Jesus falou? Em verdade vos digo, se alguém disser a este monte, levanta-te e joga-te no mar, e não duvidar na onde? No seu coração. Aquilo que diz será feito. Quer dizer, o coração é o nosso íntimo, é o nosso espírito aqui dentro. Presta atenção, gente. O nosso coração aqui dentro é que é o nosso eu verdadeiro. E é aqui dentro que muita gente se contamina. É aqui dentro que muita gente deixa entrar coisas que a pessoa acrescenta à palavra de Deus. Você quer ver outro exemplo? Olha só,
a Bíblia fala do dízimo. O assunto não é dízimo, tá? Mas só para você entender como as pessoas se contaminam. A Bíblia fala do dízimo, a Bíblia fala que todos os dízimos da terra são do Senhor e ponto final. No Antigo Testamento, no Novo Testamento. Jesus mandou dizimar. Ele falou, pratique a misericórdia, a justiça e a fé, e não deixem de dizimar. Está na Bíblia isso daí. Jesus mandou fazer isso. Mas a pessoa então ela já se contamina. Mas não é bem assim, porque nós estamos no Novo Testamento, porque a lei é de Moisés. O dízimo não é da lei de Moisés. O dízimo é da época de Abraão, antes da lei. Entendeu? E a pessoa começa, mas eu ouvi o pastor falando pregar, a outra igreja ela fala que não precisa dar o dízimo. Cada um depois vai dar conta com Deus. E outra coisa, tem muita gente que sofre com o devorador porque não dizima. Mas por quê? Porque contaminou. Deus manda, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e a pessoa não traz. Não traz porque Deus não precisa de dinheiro, ou então porque acho que não é bem assim. Você pode achar o que você quiser, mas o que você está achando, se tiver diferente da Bíblia, não é palavra de Deus. Por isso que Deus não tem obrigação de tirar aquele mal da sua vida. Está entendendo? A hora que o coração for purificado de verdade, aí a coisa vai acontecer. Mas isso tudo que eu estou falando aqui ainda é coisa superficial. Tem coisas que são mais profundas do que isso. Por exemplo, quantas vezes você já ouviu aqui na pregação a gente falar sobre perdoar as pessoas? Presta atenção. Perdoar as pessoas. Presta atenção. Perdoar as pessoas. Porque tem muito crente que está com o coração magoado com o marido, com a esposa, com ex-esposa, com ex-marido, com sogra, ex-sogra, se bem que ex-sogra na lei não existe, né? Que sogra é para sempre, né? Ainda que a pessoa se separe, a sogra continua, né? Tem gente magoado com irmão de sangue, irmão de fé, tem gente magoado com namorado, ex-namorado, tem gente magoado com colega de serviço, com irmão de igreja. E aí a gente fala, se você não perdoar, você não será perdoado. A oração do Pai Nosso, a oração mais básica que tem, fala isso, não fala? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou também podemos falar assim, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. Aí a pessoa, o que ela fala? Mas eu não posso perdoar, porque o senhor não sabe o que me fizeram. Eu não sei, também não quero saber. É rolo demais na minha cabeça. Eu não quero saber de rolo. E você também devia fugir de rolo. Foge de rolo. Foge de conversa mole, foge de opinião foge dessas coisas, gente. Foge do rolo. As pessoas fizeram mal para você, você vai fazer igual Jesus falou. Perdoa, e perdoa 7 vezes 7, 70 vezes 7 no dia, se for necessário. Quer dizer, tem que perdoar. Aí a pessoa ela fala assim, mas eu perdoei. Mas sabe quando a pessoa fala que perdoou, mas a boca da pessoa revela que ela não perdoou? Porque quando não perdoou, não sai um sorriso do rosto, a boca fica torta, né? Eu perdoei, né? Não perdoou, a boquinha, a leitura facial já mostra que não perdoou. Muitas vezes a pessoa disfarça, né? Não, mas eu perdoei sim, eu perdoei. Mas aí vira e mexe, a pessoa está falando mal da outra pessoa de novo. Quer dizer, você não perdoou. Entenda que o perdão, ele também tem que ser do coração. Ele não pode ser da boca para fora. Se você não perdoa, quem quer que seja, mas a pessoa fez macumba para mim, e daí? Você não sabe quanto que eu sofri. Escuta o que eu vou te falar. A pessoa que fez macumba para mexer com você, ela que vai dar conta com Deus ou com o diabo, eu não sei. O que você tem que entender é que se Deus te libertou, você deve orar por aquela pessoa, amar aquela pessoa e perdoar de coração, e nunca mais na sua vida falar mal dela. Não precisa falar bem também se não tiver nada de bom para falar, mas não fale mais da pessoa. Você precisa, quando lembrar, falar assim, glória a Deus, que eu me libertei daquele sentimento de mágoa, e eu perdoei de todo o meu coração. Mas aquela pessoa é má. Fala, olha, eu já perdoei, eu não vou ficar falando dela. É assim que você tem que se comportar. É assim. O dízimo, voltando um pouquinho, é a mesma coisa. Tem pessoas que até dizimam, mas pensa numa pessoa que tem medo. A pessoa dizima como se fosse uma obrigação. Gente, o dízimo não pode ser dado como uma obrigação. O dízimo não pode ser dado como se fosse um peso para você. A pessoa fala assim, vou dizimar, mas fazer o quê, né? Fazer o quê? Tem que dizimar. Olha, quer um conselho? Guarda para você, não dizima não. Põe no teu bolso e usa para outra coisa. Porque um dízimo desse, choroso,
com medo Deus não quer, não. Deus não precisa disso daí. Isso aí vai ajudar a obra, mas você mesmo não vai ajudar nada. Então, se você vai dizimar, bicudo, chorando, reclamando, com medo que vai faltar, não faça. Guarda no seu bolso. Fica para você. Porque Deus, de fato, não precisa de dinheiro. A obra dele precisa. Ele não. Porque quando você dizima para Deus, na verdade é a obra que vai usar. E Deus fica feliz por quê? Porque a obra aberta, funcionando, salva pessoas. Ou de um modo melhor dizendo, né, conduz as pessoas à salvação. É com a porta aberta que a gente ora pelas pessoas. É com a porta aberta que quantas pessoas a gente já passou aqui que ia se matar? Quantas pessoas que passaram em frente dessa porta que iam cometer suicídio? E porque a porta estava aberta, a pessoa entrou. E por que a porta estava aberta? Porque os membros contribuíram para que a porta mantivesse-se aberta. E aquela alma que veio, entrou, foi liberta de demônios, foi salva, aceitou Jesus. Quanto que vale essa alma? Você acha que Deus não vai te recompensar? Porque o dízimo que você entregou, manteve a obra funcionando. E Deus faz questão de abençoar a pessoa que faz isso. Só que a pessoa que faz de coração. Quando uma pessoa não faz de coração, ela faz com medo, né? Aí tem que dizimar, né? Senão o devorador. Quer dizer, a pessoa tem mais medo do devorador do que temor de Deus. Porque na realidade, quando o dízimo é de coração, a pessoa fala assim, ó, glória a Deus, acabei de receber, glória a Deus que me deu força para trabalhar, Senhor, estou te dando de coração, com alegria, mas assim, sem nada de impedimento, eu dou com prazer para a tua obra, Senhor, está aqui, separa o que é teu, está entregue em nome de Jesus, glória a Deus, e a pessoa fica com aquele baita sorriso de satisfação, né? Porque fez de coração, entendeu? É assim, então tudo começa no coração. Se você tem medo de dizimar e tá com o coração cheio de medo, você precisa purificar disso daí. Ou como se fosse um peso, uma mera obrigação, tem que purificar. Mesma coisa com relação ao perdão. Se você não perdoa as pessoas, eu sei que muitas pessoas aqui, muitos de nós na verdade, né, já foi muito ofendido na vida. Muitos de nós já passou por situação de humilhação, não é? As pessoas pisaram na gente, quiseram até destruir a gente. Mas olha aí, não estamos de pé? Não estamos aqui? Não estamos vivos, nos superamos, porque foi Deus que fez isso com a gente. E a gente devia ter misericórdia daquelas pessoas que fizeram mal para nós. Por quê? Porque Deus ama elas também. A gente não foi transformado pelo Espírito Santo? Deus quer transformar elas também. Mas como é que Ele vai transformar aquelas pessoas que fizeram mal para a gente, se a gente não ora por elas? Ah, mas Deus não precisa da minha oração. Se Ele quiser, Ele transforma. Não é, você está errado, você não aprendeu na Bíblia. Deus não faz nada sem a oração da igreja. A igreja é o representante de Deus na terra. Quando a igreja ora, Deus age. Quando a igreja não ora, Deus não age. Deus, eu coloco meu marido nas suas mãos, aquele rebelde, eu também não vou nem orar por ele, está na tua mão, o Senhor faz o que o Senhor quiser com ele. Ele vai se perder, a culpa vai ser sua. Mas como assim? Eu já falei para ele. A culpa é sua, porque você é igreja. Você mulher que não ora pelo teu marido, você está pecando porque Deus ama ele e quer salvar ele. E você é a igreja. A igreja não é placa que estou falando. Placa nenhuma não entra no céu. A igreja é todos nós que aceitamos Jesus. E o duro é que muitos crentes parece que não entendem isso daí, né? Que se não orar, não funciona, Deus não faz nada. E Deus mandou a igreja orar por todos. Paulo fala que a igreja tem que orar por todos os homens. Todos, e também por todos os que estão investidos de autoridade. Tendo você votado nele ou não, ele está lá. E a gente tem que orar por eles. Tem que orar, sabe por quê? Porque um dia vai passar. Enquanto esse dia não chega, que a gente, por causa da nossa oração por eles, quando a gente ora, Deus vai lá e visita. Ele quer lá fazer uma coisa errada, mas a gente ora e Deus vai lá e visita. Aí ele se arrepende de fazer aquela coisa errada. Aí ele volta atrás, está vendo? Para que a gente faz isso? O próprio texto bíblico fala, para que a gente tenha a vida mansa nessa terra. Se a gente orar pelos governantes, para que eles façam um bom trabalho, repito, tendo votado neles ou não, depois que estão eleitos, temos que orar por eles, para que eles possam fazer um mandato onde todo mundo saia beneficiado, gente. A igreja tem que fazer isso. Só que muitas vezes a pessoa fala o quê? Fala isso mesmo, eu não votei nele, também aí, também não vou orar nada não. Escuta, o que você está pensando que você é? Dono de você mesmo? Você não é dono de si. Teu dono chama-se Jesus Cristo, porque você foi comprado pelo sangue dele. Aprenda isso, você não é dono de si.
E se você quiser se fazer dono de si, você vai ficar igual Naamã no início. Porque eu acho que é do meu jeito. Eu acho que não é bem do jeito que Deus está falando, mas do jeito que eu acho certo. Enquanto você ficar assim, essa rebeldia no seu coração vai impedir Deus de responder às tuas orações. Você está entendendo? Tem demônios que ficam de geração em geração, porque não tem um abençoado para quebrar essa maldição, para dizer: eu perdoo meu pai, perdoo meu avô, eu perdoo. Já morreram, né? Muitas vezes, você não vai orar por eles, não é isso, não pode orar pelos mortos. Mas você pode liberar o perdão. Puxa, meu avô fez tanta coisa ruim, sei que está perdoado em nome de Jesus. Acabou. Ah, meu pai fez isso, fez aquilo. Pois está perdoado em nome do Senhor, e com alegria em nome de Jesus, está perdoado. Ah, porque a vizinha fez macumba para separar meu casamento, para destruir meu casamento, ou o vizinho fez macumba para... Perdoa eles, senão aquele demônio que eles mandaram vai ficar rondando a sua casa. Não entende? Qual a dificuldade de entender o que Deus está falando? Você vai orar por eles sim, vai orar por eles, vai abençoar a vida deles, vai pedir para Deus ter misericórdia deles sim. Porque quando você faz isso, você abre um caminho para Deus te abençoar. E quando Deus abençoa, além de trazer aquilo que você pediu, ainda por cima, Ele arranca o mal que está aí. Foi o que aconteceu com Naamã. Porque Naamã, você vê, eu pensei que ia ser do meu jeito. Aí, ele estava quase indo embora, ia voltar leproso para a terra dele. Aí aparece um abençoado e falou assim para o Naamã: Naamã, escuta, o senhor veio de longe, o senhor trouxe um monte de ouro e prata para pagar o profeta, se fosse o caso. O trabalhão que foi chegar até aqui, com essas estradas ruins, esburacada. E agora ele pede só para o senhor descer no Rio Jordão. Qual é a dificuldade? Parece que acendeu uma luz dentro dele, né? É mesmo, né? É mesmo, né? É mesmo. É mesmo. É só isso. A hora que ele limpou o coração, ele falou assim: eu estava errado, eu vou obedecer. Deus pôde agir em favor dele. Aí ele foi lá e mergulhou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, na 7ª vez, ele saiu da água, com a pele totalmente renovada, parecia a pele de um bebê. Sabe por quê? Porque o espírito da lepra não pôde ficar ali. Por isso que eu falo para você, às vezes você fica querendo fazer as coisas do seu jeito, você escuta a palavra, mas você quer fazer do seu jeito. Isso é uma impureza aí dentro do seu coração. Então simplesmente limpe isso daí. Limpe isso daí. Às vezes você vem na igreja e escuta o pastor falar, né? Para de reclamar da vida. Para de ficar dizendo que a vida está dura, está difícil. Para de ficar resmungando para todo mundo que você não está aguentando mais. Porque você sabe que a Bíblia fala que aquilo que sai da sua boca é o que você vai ter. E por que está cada vez pior? Porque cada dia você fala que está pior. Por que você nunca tem dinheiro? Porque você está sempre dizendo que não tem dinheiro. Quando alguém pede para você, não tenho. Você que está dizendo que não tem. E tem que parar com isso daí. Ah, mas pastor, eu não tenho mesmo. Então, quando que você vai parar de confessar que não tem? Quando você vai parar de chamar a coisa ruim para você? A hora que você purificar do seu coração, né? Você vai falar assim: puxa, é verdade, eu não posso ficar olhando para as circunstâncias que eu estou vivendo ou para as circunstâncias ao meu redor. Eu tenho que olhar para a palavra de Deus, que fala que eu tenho todas as coisas em Cristo. Tudo é meu. Exatamente como o pai do filho pródigo falou para o irmão mais velho do filho pródigo. Ele falou assim: tudo que eu tenho é seu. Gente, Deus é o dono da prata e do ouro. É dele e é nosso. Mas só se torna nosso na prática quando a gente abre a boca para dizer: eu tenho. Aí a pessoa espertinha vai falar: se você tem, me dá então, me dá aí, me dá. Marido, me dá aí, né? Esposa, me dá aí, né? Você fala: ó, eu tenho, mas não vou te dar, tá bom? Aí você já fala assim para evitar problema, né? Mas, na verdade, isso é mandamento de Deus. A hora que você limpa o coração, né? Das coisas que você acha, né? Eu acho que eu não tenho porque o meu bolso está vazio. Mas a Bíblia fala que tudo é nosso. Então eu vou dizer: obrigado, Senhor, porque tudo é meu. Quantas vezes você já veio na igreja e já escutou assim: não fale palavrão, nem xingue ninguém, nem amaldiçoe ninguém dentro da sua casa. Para de xingar tua esposa ou teu marido, para de xingar teus filhos,
Para de falar palavrão dentro de casa. Não é porque você martelou o dedo, que rachou a unha, que ela ficou preta na hora, que você vai falar PQP. Você não vai falar isso. Dá vontade, né? Porque rachou a unha. Aquela dor miserável que você não sabe o que fazer, né? Então fala, ô glória, ô glória, ô glória, ô glória. Mas não xinga. Não xinga. O filho está rebelde. A filha está rebelde. Esses vagabundos. Esse não presta. Esse que tem. O que está fazendo? Você não é. O diabo, ele só entra porque você deixa. E cada palavrão, cada grito de raiva ou de fúria que você dá dentro da sua casa, você abre, você convida os demônios para entrar. E eles vão entrando. Aí você fala assim, isso aqui está acontecendo, por que eu estou desse jeito? Por que está acontecendo essas coisas aqui? Meu Deus, o que eu fiz? Às vezes você não fez nada de errado aos teus olhos, mas você esqueceu de quando você veio na igreja, o pastor pregou para você não ficar falando palavrão dentro de casa, não ficar xingando, não ficar amaldiçoando ninguém. Mas eu tenho que falar, porque eu preciso extravasar, porque eu preciso soltar. Então fique com a sua opinião. Você sabe mais do que Deus, deve ser, né? É isso daí, você sabe mais do que Deus, né? Então quando o mal não sai, não reclame. Mas a hora que você entender que mesmo diante de uma briga, de uma rebeldia de filho, você precisa profetizar para eles. Eles são abençoados. Não são vagabundos, são abençoados. Não são tranqueiras, são abençoados. Não são capetinhas. Nossa, quantas vezes eu vi pai crente falar isso dos filhos. Esses capetinha aqui, não, capetinha é demoninho. Eles não são demônios, porque se eles fossem, você também é, porque são teus filhos. Você está xingando você mesmo. Então tem que aprender, né? Corrige isso daí. Porque você me deixa nervoso. Tudo bem, mas não é, simplesmente obedeça a palavra de coração. E para encerrar aqui, olha, quantas vezes você veio na igreja e você escutou falar sobre o cuidado que você deve ter com o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo? Você vem na igreja e escuta assim, bebe água. Mas eu bebo. Não bebe tanto quanto devia, né? Quanto você bebe? Eu bebo bastante. Quanto? Uns 3 copos por dia. Nossa, tudo isso vai afogar, hein? 3 copos d'água vai acabar de afogar você, né? 3 copos não, é 2 litros no mínimo. Não é que esse calor medonho que está fazendo. 2 litros eu não consigo, dá vontade de vomitar, porque não sei o que tem, porque não tem. Tá bom, Então quando você estiver aqui no PA, ficar na fila do PA, para demorar para ser atendido, e às vezes ainda é mal atendido, às vezes quando você não recebe um diagnóstico errado, vai lá, não reclama não, como eu sempre digo, né? Acho que a pessoa prefere mais fazer o sacrifício de ir lá no PA, esperar para ser atendido, do que o sacrifício de beber 2 litros d'água por dia. Vai devagarzinho, vai bebendo ali, dá ânsia, tudo bem, para um pouco, respira fundo, deixa descer um pouco, bebe mais um pouco, né? E bebe água. É cuidado do corpo. Gente, isso aqui é bíblico. Não é opinião do pastor Alain, é bíblico. A Bíblia fala para você se hidratar. A Bíblia fala para você se cuidar, se alimentar direitinho, né? Quantas vezes a pessoa escuta essas coisas e mesmo assim ela... mas eu acho que não tem problema. Acho que não tem problema beber, porque a Bíblia fala que não pode ficar embriagado. Não fala que não pode beber. Sim, a Bíblia ensina que não deve beber. Fala quando nem olha para o vinho, quando se mostra vermelho. Quer dizer, vinho alcoólico. Não é nem para olhar, muito menos para beber. O que você acha que está fazendo quando você fala que eu bebo socialmente, ou então eu não fico bêbado quando eu bebo álcool? Você está contaminando o seu coração. Quer dizer, Deus fala de um jeito e você quer fazer do seu jeito. O demônio não sai, ele continua. Aí você ora e nunca sai o problema. Mas o dia que você falar, eu vou purificar o meu coração, meu corpo é templo do Espírito Santo. Bebida alcoólica nunca fez bem para ninguém, nunca vai fazer. Pelo contrário, só destrói. É uma porta aberta para demônios muitas vezes, né? Às vezes a pessoa não fica bêbada, mas fica endemoniada com um gole só. Quer dizer, um cálice daquele não vai deixar ninguém embriagado, traçando as pernas, mas abre a porta espiritual para um demônio entrar. E muitas vezes acontece com as pessoas que se dizem cristãs. Um copo de cerveja, uma lata de cerveja, um copo de vinho, aquela conversa toda de beber socialmente, né? E às vezes a pessoa, porque gente, eu vou te falar,
para ficar endemoniado, não precisa ficar torto e tudo retorcido. Não, tem gente que fica endemoniado sem ficar desse jeito. A pessoa está endemoniada e nem sabe que está endemoniada. Por quê? Porque tem contaminação no coração. Então precisa tirar essa contaminação. E para tirar é simples de tudo. É só você falar assim, ó, o que a Bíblia diz? Então vamos pegar alguns casos que eu já falei para poder encerrar aqui. Estou namorando, estou. Minha namorada e eu. Vamos parar de fornicar. Só vai ter relação íntima quando casar. Ah, mas vai demorar para casar. Aí é problema seu. Não é problema meu e nem de Deus. O problema é seu. Quer ser abençoado lá no seu casamento? Para de fornicar. Sabe por que tem gente que tem casamento destruído? Não todos. Cada caso é um caso. Sabe por quê? Porque fornicou lá atrás. Tem demônio tão safado que ele tenta a pessoa para que ela tenha relação íntima antes do casamento, e a pessoa até chega a casar depois. Ah, mas nós acertamos, nós consertamos. Mas lá atrás, vocês desafiaram a Deus, porque vocês sabiam que estava errado. Quando a pessoa é ignorante é uma coisa, mas quando ela sabe da palavra e fala assim, não, vamos fazer, vamos, né, vamos, por quê? Depois nós vamos casar. Mas a Bíblia não diz para não fazer. Ah, mas cara, Deus entende. Um fala para o outro, né, tentando convencer, né? Aí vai. Você fez conscientemente. Você deu entrada para um demônio. Mesmo que você acerte a situação, case no papel direitinho, lá na frente, você não consegue ser feliz. A não ser que você passe por um profundo processo de libertação, de arrependimento real, de consagração a Deus. Mas aí aquele negócio de você botar o rosto em terra mesmo, se humilhar e falar, eu fui um cachorro, eu fui um burro, uma besta quadrada, um animal da pior espécie, porque eu fiz a coisa errada, sabendo que era errado, e ainda quis dar um jeitinho, né? Porque Deus entende que depois eu vou casar, então não tem problema. É isso daí. Aí você vai ter que se humilhar, vai ter que voltar a sua cara ao pó mesmo, sabe? Para poder se acertar com Deus, para começar a buscar, para Deus poder abençoar a tua vida sentimental, seu casamento. E quando a gente fala isso, muitas vezes, a pessoa não acredita, né? Só que o tempo prova tudo para a gente. O tempo mostra tudo. O tempo passa, aí a pessoa muitas vezes até vem falar com o pastor depois de alguns anos. Ai, pastor, se eu tivesse dado ouvidos para o Senhor, pois é. Se a gente tivesse comprado o Volkswagen na Vimave, né? Como é que diria aquela propaganda do pois é, lembra, né? Pois é, né? Então, se tivesse feito lá atrás a coisa certa, não estava sofrendo hoje. E aí? Mas graças a Deus, que Deus, assim como Ele foi bom com Naamã, tenha certeza que Ele quer ser bom com você também. De repente, você pode falar assim, pastor, eu ouvi a palavra, concordo, é isso mesmo, mas glória a Deus, meu coração não tem impureza nenhuma. Porque o meu coração é para a palavra de Deus, assim, ó, o que Deus falou não tem nem mais nem menos. É aquilo que Ele falou e ponto, acabou. Amém. Mas pode ser o seu caso, que talvez em algum ponto desses que eu falei, ou talvez em algum outro que eu não falei, mas o Espírito Santo fez você se lembrar. Hoje é o dia de você fazer como Naamã. Opa, eu não quero demônio na minha vida. Eu não quero enrosco na minha vida. Quanto tempo que eu estou buscando por algo e não recebo? Hoje eu entendi. Eu tenho que parar de ser um Naamã, no sentido da dúvida, ou no sentido de eu fazer do jeito que eu acho, e passar a fazer do jeito de Deus, do jeito que Deus acha. E aí você pode pedir perdão a Deus, né? Você pode clamar a Ele, se arrepender e prometer para Ele. Hoje é sexta-feira, mas amanhã, sábado, eu já vou acertar. E se não for possível amanhã, porque tem algumas coisas que você não acerta de sábado e domingo, né? Algumas coisas legais, por exemplo, né? Documentos, segunda-feira já vou acertar o que tem para acertar. Olha, tal pessoa eu briguei, eu ofendi, né? Mas eu não estou vendo a pessoa hoje, nem amanhã, eu só vejo ela na terça-feira, então terça-feira eu vou lá, vou conversar com ela, vou pedir perdão para ela, vou me acertar com ela. Faz aquilo que você sabe que é certo, porque só desse jeito que Deus pode operar na sua vida, a sua libertação, a sua cura, ou qualquer outra coisa que seja que você necessite dele. Amém, pessoal? Agora, só para você ver, só para finalizar aqui, lembra que eu falei para você que o que havia em Naamã
era um espírito de enfermidade que causava lepra. Quando Naamã purificou o coração, primeiro purificou lá dentro, né? Quer dizer, acertou aqui dentro. Depois veio a purificação externa. Quando ele se acertou dentro de si com Deus, aquele espírito de lepra saiu, mas ficou rodando por ali, procurando alguém para entrar. E você sabe que isso acontece muito, viu, gente? Quando o demônio sai, que nem Jesus falou, quando um demônio imundo, ele sai do homem, ele anda por lugares secos, por lugares vazios, desertos, ele anda por aí, procurando alguém para entrar. E se você tem um coração que está, vamos dizer assim, contradizendo o que Deus diz, um coração que não quer obedecer o que Deus fala, eu não vou dizer que esse demônio vai entrar em você, mas eu vou dizer que é possível que ele entre. E por favor, não é ameaça, tá? É só para te advertir, só para te avisar, como um bom pai faz com o filho. Toma cuidado, vigia e fecha a porta para esses demônios em nome de Jesus. O melhor caminho para você ficar protegido, blindado e abençoado é obedecer ao que Deus fala, sem acrescentar e sem diminuir, sem inventar coisa da sua própria cabeça e sem você tirar aquilo que não te convém. Faz do jeito que Ele falou, aí Ele pode curar você perfeitamente. Mas o Geazi, lembra do Geazi, aquele que foi atender o Naamã no início da história? O coração dele se contaminou, porque o Naamã ficou tão agradecido ao profeta, que ele perguntou para o profeta assim: profeta, quanto que ficou o negócio aí, hein? Vou pagar. Não é nada. Não, mas eu trouxe ouro, trouxe prata, aqui, uma fortuna aqui. Olha, a cura que eu recebi não tem dinheiro que paga, então é só para te agradar. O Naamã, o profeta falou assim: leva tudo com você, eu não quero nada disso. De graça a gente recebe, de graça a gente dá. Quantas vezes eu orei por pessoas que foram libertas de demônio, a pessoa queria pagar, nunca recebi um centavo. E falar para você, teve tentação que foi grande. Eu sabia que se eu pegasse, a maldição ia vir para mim. Muitas vezes já orei por pessoas que foram curadas, já orei por crianças que foram curadas, os pais quiseram pagar. Eu jamais, nossa, nunca isso, nunca. Muitas vezes já fui fazer oração na casa das pessoas foram libertas ou de demônios, né, ou curadas. Aí a pessoa fica tão agradecida pelo bem-estar que fica na casa, né? Pastor, quanto que é? Nada. Mas não, o senhor veio aqui. Não é nada, irmão. O meu pagamento é ver vocês abençoados aí. Vão para a igreja, se convertam a Jesus, sirvam a Ele. Esse é o melhor pagamento que eu posso ter, né? E na verdade deveria ser o mesmo sentimento de todos nós. Agora o Geazi não. Quando o profeta falou que não queria aquela riqueza, e o Naamã pegou tudo aquilo e começou a voltar para a casa dele, o Geazi foi atrás, mentiu, falou: Amã, olha, o meu chefe lá, o meu profeta, o meu senhor lá, ele quer o dinheiro, sim. Ele pensou melhor, ele quer o dinheiro, viu, seu Naamã? Dá o dinheiro aí. O Naamã até acreditou nele. Falei: não tem problema, eu trouxe para isso mesmo. Então pega o burro aqui, coloca toda a carga em cima do burro, leva lá para o teu. Levou. Só que quando chegou lá na casa, escondeu primeiro a riqueza, só que Deus já tinha mostrado tudo para o profeta antes. E quando o Geazi chega com aquela cara de lambido, né? Aquela cara de quem fez arte, mas a cara já entrega, aquela cara de moleque arteiro, né? Você viu o seu filho? Como é que você sabia que o seu filho tinha feito arte? Você só sabia, né? O que você aprontou? Nada. Eu? Nada o quê? O que você fez? Não fui eu. Não fui. Já começa a se entregar, né? Então, o profeta Eliseu, Deus falou para ele aquilo que o Geazi falou, e olha o que aconteceu. Vamos ler o texto para poder encerrar. Capítulo de número 5, de 2 Reis, versículo de número 26. Depois que o Eliseu perguntou, né? Onde é que você estava, Geazi? O que você fez? Olha o versículo 26. Porém, ele, o profeta, lhe disse: porventura, não fui contigo em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais, vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de quem, gente? De Naamã
se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Tanta lepra que ficou até branco, né, de lepra, aquela pele branca de lepra. Olha, escuta bem, isso aqui não é nenhum tipo de ameaça, pelo amor de Deus, mas é uma advertência séria. Do mesmo jeito que uma pessoa, ela pode se arrepender e purificar o seu coração daquilo que contradiz a palavra ou que distorce a palavra, e a pessoa é abençoada. Uma pessoa que está bem, quando ela teima em distorcer a palavra e fazer as coisas não do jeito que Deus manda, mas do jeito que ela acha que é, ela pode abrir a porta para um espírito imundo, não só de doença, de qualquer tipo, o diabo só destrói, né? Que estava numa outra pessoa e que pode entrar na pessoa que, vamos dizer assim, contaminou o seu coração. Então, hoje é o dia de você clamar a Deus, falar com Deus, falar: Senhor, eu vou limpar o meu coração. E outra coisa muito importante, pode ser o seu caso, que seja difícil para você. Olha, esses dias, uma pessoa faleceu. Essa pessoa, há uns 12 anos, mais 15 anos, procurou a nossa ajuda, no barracão ali embaixo. Ela e o marido. São pessoas boas, pessoas trabalhadeiras. E na época que eles vieram, foram umas 3 vezes no culto. Na primeira vez manifestou os dois, no chão, na cadeira, rolou para o chão, aquela coisa, o marido e a esposa. Na segunda vez, manifestou de novo. Na terceira vez, manifestou só ela. Ele segurou ali, né? E teve o atendimento que tinha que ter sido dado, orientação, aconselhamento, vem para a igreja, eles frequentavam o centro. E a vida toda amarrada, e ela começava a apresentar uns sintomas de doença já. Só que quando ela vinha na igreja, no caso no barracão, ela manifestava, e quando era liberta, ficava bem. Todas as dores saíam, ficava lá um mês belezinha, ficava bem mesmo, sabe? Parece que nunca teve doença na vida. Aí depois voltava aquele mal, porque a pessoa não vinha na igreja, não se fortalecia, não vigiava. Muito bem, passou-se um tempo, o casal se separou, mas a mulher veio aqui na igreja algumas vezes, mas não dava outra, vinha, manifestava, a gente fazia libertação, eu já ficava muito bem. Tinha vez ela chegar aqui escorada em algumas pessoas, às vezes no pai, na mãe, às vezes um amigo, né? Ela chegava aqui praticamente arrastada não, carregada, essa é a palavra certa, né? Aí fazia oração, manifestou um monte lá, fazia oração, para quem entrou carregada saía quase dando pulo, é demoníaco, não é? Passou um tempo, aí um belo dia, alguém liga para mim: ô pastor, você pode fazer oração na casa da fulana? Está lá na cama, está endemoniada lá, aí vai eu lá, né? Só que, sabe, é cansativo? Até é. Mas qual que é a esperança da gente? Que a pessoa abre o coração para Jesus, né? Aí foi lá, né? Faz oração, manifesta na cama, depois foi outras vezes também, manifestou na cozinha, e manifesta demônio, a gente faz libertação. Aí a pessoa fala: não, agora eu vou pegar firme, eu vou para a igreja, só que não vem. É porque na verdade, primeiro, não vem na igreja ficar fraco. Segundo, fumava muito. Falava: olha, você precisa tirar isso daí. Isso aí está te acabando com a sua vida. Você pode ter um treco qualquer, você pode se libertar. Eu sei que não é fácil, às vezes cada caso é um caso, né? Tem pessoas que param assim numa facilidade muito grande, tem pessoas que têm uma certa dificuldade para parar. Só que, se buscar e confiar em Deus, consegue. E nunca parou. Esses dias atrás faleceu. É uma pena, faleceu jovem. Mas quando me falaram, não veio surpresa em mim. Eu simplesmente fiquei parado assim, né? E Deus falou no meu coração o que Ele sempre fala. Ela teve oportunidade, mas não buscou. Encerra o assunto. E acabou. Então a gente entende por que certas desgraças acontecem. A gente sabe que não é maldade de Deus nenhuma, nada, não foi Deus que castigou. Eu sempre digo para você, guarda no seu coração:
Deus não castiga ninguém. Quem diz que Deus castiga não sabe da Bíblia. Não sabe. Pensa que sabe, mas não sabe. Em Deus não existe vingança nem mal. O que Deus faz, como a título de didática, né, para a gente, é simplesmente permitir que a gente colha aquilo que a gente planta. Você está entendendo? Deus não castiga, Ele só deixa você colher o que você planta. É isso daí. Agora, uma pessoa planta, vai procurar droga, vai procurar cigarro, vai não sei na onde, vive uma vida errada. Que você vai colher, mais cedo ou mais tarde vai colher. Agora, quando alguém chega e fala, né, olha, que nem falaram para Naamã, né? Naamã, meu senhor, é só mergulhar. Você não quer ser curado? Eu quero. É só mergulhar. Não tem nada de difícil. Ele caiu em si. E quando você chega aqui, muitas vezes o pastor fala para você, irmão, para com isso, para com aquilo, conserta nisso, conserta aquilo. De repente vem no seu coração, mas é difícil. Mas você sempre vai me ouvir dizer que pode até ser difícil, mas você nunca está sozinho. O Espírito Santo está com você para te ajudar a se purificar de qualquer coisa que esteja no seu coração, impedindo Deus de abençoar. É só você clamar a Ele. Se você acha que é difícil mudar em alguma coisa no seu coração, então hoje você vai dizer para o Senhor também, antes de você orar forte, né? Você vai dizer, Senhor, que o Teu Espírito Santo me ajude a purificar isso do meu coração. Me ajude a purificar a mágoa, o ressentimento, o medo de dizimar, que o Senhor me purifique as ideias próprias que eu tenho que acertar a minha relação conjugal, eu só namoro e fico querendo fornicar, então vamos parar com a fornicação, até nós a gente casar, e vamos casar logo então, aquela coisa toda, né? Quer dizer, você vai pedir ajuda para Deus, e Ele vai te ajudar, porque mais do que eu, e mais do que você mesmo, mais do que nós queremos que você seja abençoado, Deus muito mais quer ver a tua bênção, porque qual é o pai que não quer ver o filho abençoado? Se a gente quer ser humano imperfeito, a gente sente uma alegria muito grande em ver os nossos filhos abençoados, não é? Imagina Deus vendo você abençoado, muito mais o Pai Celeste. Amém, pessoal? Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos, coloca as suas mãos sobre o seu coração ou sobre a parte do corpo que porventura haja uma enfermidade. Se tiver alguma doença, põe a mão em cima do seu corpo, tá? Se você é aquela pessoa que fala assim, não pastor, eu mesmo não estou doente não, meu filho está internado no hospital, ele sofreu um acidente, bateu a cabeça, né? Então põe a mão na sua cabeça como se fosse a dele, tá? Ah pastor, meu pai está internado no hospital, com problema no coração, põe a mão no seu coração como se fosse ele, tá? Ah pastor, eu mesmo, meu rim, né? Então, o máximo que você puder, atrás aí, né? Mais ou menos no meio das costas aí, põe a mão. Se for uma parte meio íntima, né? Uma parte íntima que fica meio sem jeito de colocar a mão, não coloca a mão no coração que Deus sabe do que se trata, tá bom? Feche os seus olhos. Antes da gente fazer aquela oração forte, eu quero que você primeiro clame a Deus, tá? Para que Ele te ajude a purificar o coração, caso haja necessidade, tá? E depois você começa a fazer a sua oração, mas de mandar o cão cair por terra, porque ele não pode ficar na sua vida, tá certo? Feche os seus olhos então. Meu Pai amado e santo, em nome do Senhor Jesus, te damos graças por poder falar contigo nesta noite, sabendo, meu Pai, que o Senhor é fiel à tua palavra, para abençoar aqueles que buscam a ti. Portanto, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré, nós invocamos o teu poder agora, para essa pessoa, meu Pai, que pede ao Senhor ajuda, essa pessoa, meu Pai, que pede ao Senhor para que ajude a limpar o coração, purificar o coração de toda mágoa, ressentimento, toda coisa que é contrária à tua palavra, ou que distorce a tua palavra. Essa pessoa, meu Pai, quer se livrar disso, então ajuda em nome do Senhor Jesus Cristo. E da minha parte agora, da nossa parte, agora você ora forte aí, ora forte, repreenda o demônio, repreenda o mal para ele cair por terra, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Toda obra de Satanás caia por terra, obra maligna, obra maldita, obra de enfermidade, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu mando, começa a sair agora, demônio imundo, sai dessas pessoas que estão aqui agora, sai com a doença no coração, sai com a doença na cabeça, sai com a doença no joelho, sai com a doença nos olhos, sai com a doença nos rins, em nome de Jesus de Nazaré.
toda maldição, toda obra imunda, toda obra maligna, toda obra maldita, obra de macumbaria, feitiçaria que foi feita contra essa pessoa, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, todo mal que perturba, começa a cair por terra agora. Vamos, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, espírito imundo, em nome de Jesus, eu te repreendo e te mando, em nome de Jesus Cristo Nazareno, sai com a tua maldição, quebra osso, te mando em nome de Jesus. Sai agora todo mal que atormenta, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, toda enfermidade que há nessa vida ou em alguém que ela representa, em nome de Jesus Cristo eu mando, todo mal, sai agora, toda maldição, em nome de Jesus de Nazaré, todo mal que age nesse corpo, nessa saúde, em nome de Jesus, demônio de fraqueza, demônio nas pernas, em nome de Jesus Cristo Nazareno, todo mal que age agora, em nome de Jesus, todo mal agora, toda maldição caia por terra em nome de Jesus, toda enfermidade que há, em nome de Jesus de Nazaré, toda fraqueza sai agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, todo mal, o tormento que há, em nome de Jesus eu mando, espírito imundo, pega a tua praga e sai agora, em nome de Jesus de Nazaré, demônio, o que é tormento que amarra a vida financeira, em nome de Jesus, eu te mando agora, espírito imundo que atormenta, em nome de Jesus, eu te mando agora, o mal que tiver, em nome de Jesus de Nazaré, todo mal que tiver, agora, o que tiver na casa dele, manifesta aqui agora, em nome de Jesus, o que tiver, vem aqui, em nome de Jesus, o que tiver na casa dele, vem aqui, em nome de Jesus, vai, espírito imundo, demônio das trevas, sai do caminho deles agora, da casa deles, da família deles, em nome de Jesus te mando, sai, todo mal que atormenta, que atrapalha, que amarra, sai em nome de Jesus, toda dor, em nome de Jesus de Nazaré, dos olhos, demônio cego, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, sai desses olhos agora, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, sejam curados agora, em nome de Jesus, todo mal, toda obra maldita seja cancelada, em nome de Jesus de Nazaré, eu mando você, em nome de Jesus Cristo Nazareno, demônio, sai dessa perna agora, do joelho, agora, das juntas agora, em nome de Jesus de Nazaré, da cartilagem, em nome de Jesus, o que foi desgastado, seja restaurado, e todo mal que há, em nome de Jesus eu mando, demônio, sai agora todo mal, em nome de Jesus Cristo Nazareno, toda maldição, obra maligna, sai em nome de Jesus Cristo, todo mal que amarra, que perturba a mente, em nome de Jesus de Nazaré eu mando, sai agora todo mal que atormenta, em nome do Senhor Jesus Cristo, seja repreendido e todo mal caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Ponha, por favor, as suas duas mãos sobre a sua cabeça. É possível? Pronto. Já? Fala assim comigo, olha, em nome do Senhor Jesus. Fala com mais convicção. Em nome do Senhor Jesus, eu invoco o poder do meu Deus sobre a minha vida e sobre a minha casa. E eu exijo a todo mal, a todo demônio, do maior ao menor, do mais forte ao mais fraco, vai sair agora da minha vida, dos meus caminhos, da minha família, de cima até embaixo, vai sair agora. E em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, manda embora em direção à porta atrás de você, vai. E em nome do Senhor Jesus, sai todo mal para nunca mais voltar. Obrigado, meu Pai. Levanta as mãos para o céu um minutinho. Meu Deus e Pai, obrigado pela resposta, pela bênção, pelo milagre, pela bênção, Pai, da restauração física, pelo livramento, pela proteção. Enfim, te damos graças pela provisão que o Senhor dá a cada um dos que buscaram a Ti com fé, em nome do Senhor Jesus, amém. E graças a Deus. Maria, né? Cida. Não é Maria Aparecida? É, tá certo, né? Macida, o que a senhora tinha? 2 semanas, irmão, que eu estou indo no PA. Uma dor assim, um jeito ruim. Eu tomo de soro, melhora. O médico faz todos os exames, não tem nada nos exames, não deu nada. Depois volta a dor. Foi volta a dor, irmão. A senhora chegou aqui com dor, dona Cida? Fiquei com Como é dor. que tá agora? Passou já. Passou tudo? Então dá uma mexida aí, vê como é que tá. Parou, irmão. Acabou tudo. Deus, acabou. Deus fez a obra, né, Mancida? Graças. Graças a Deus, né? Glória a Deus. Amém. Mas alguém estava com dor aí, dor física, gente? Saiu agora? Tem alguém que estava com algum problema assim? E dona Nair? Saiu aqui, dona Nair? Saiu tudo? Saiu tudo? Mexe aí. Acabou? Tudo? Graças a Deus, né?
Mais alguém estava com algum problema físico, a gente saiu agora? Dona Maria, o que a senhora estava sentindo? Porque eu estou assim, muito cansada, mas graças a Deus. O que a senhora estava sentindo? Assim aqui cansaço no corpo, sabe? E agora saiu o cansaço? Saiu. Renovou, né? Deus renovou. Graças É trabalhadeira, né, meu? Cansa por causa do trabalho, né? Mas vem na igreja e Deus renova, né? renova, pastor, renova. Graças a Deus.